Olá, sou Matheus Cardoso. Irei apresentar o nosso trabalho com o tema análise comparativa entre o estágio supervisionado e o programa Residência Pedagógica, a visão dos residentes. O trabalho foi desenvolvido por mim, Francisco Matheus Lima Cardoso, Antônia Magna Martins Souza, Paula Patrícia Barbosa Ventura. Na introdução, falamos primeiramente sobre o estágio supervisionado, que é o primeiro acesso onde o licenciando tem como seu futuro campo de atuação. É onde ele pode associar a teoria e a prática. Segundo Barreto, associando essa teoria e a prática, são um ganhamento de experiência que fazem com que sua formação seja bem mais concreta. Nisso que o estágio em licenciatura vem da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEM, com o número 939496, fazendo justamente isso, propondo a relação entre a teoria e a prática. O Programa Residência Pedagógica é uma das ações que integram a nova Política Nacional de Formação de Professores, articulada pela CAPES e vinculada ao MEC. Dito isso, a nossa pergunta norteadora que fez com que a gente desenvolvesse esse trabalho foi: quais as semelhanças e diferenças entre o estágio supervisionado e a proposta da primeira oferta do PRP na concepção dos residentes do curso de licenciatura em matemática do IFCE Campus Canindé, tendo como objetivo estabelecer um comparativo das semelhanças e diferenças entre o estágio supervisionado e o PRP na concepção dos residentes do curso de licenciatura em matemática do IFCE Campus Canindé. Nossa metodologia tem a natureza qualitativa e tipo documental. Qualitativa por quê? Pois caracteriza-se pela exploração dos cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente. Ou seja, as nossas variáveis nesse meio são características, a gente não consegue enumerar. Já é do tipo documental, pela coleta de dados que foi de documentos escritos e realizado em acervos públicos e particulares. Nos acervos públicos, a gente utilizou o PPC do curso e o edital do PRP. Já nos particulares, a gente fez uso do subprojeto do curso. Os resultados, a gente pôde fazer esse elo comparativo entre semelhanças e diferenças, onde as semelhanças veio os objetivos, as orientações com o docente, as fichas de frequências diárias de campus, relatos de experiências, planos de aula, estudos sobre os documentos da escola, cartas de apresentação, observações em sala de aula. Ou seja, são toda aquela formalidade que deve seguir, preenchimento de documentos, visita à escola, observações de aulas e daí por diante. A associação da teoria e da prática, as conversas com os professores e nisso eles são semelhantes. Agora, o que difere os dois? Primeiramente, a carga horária. 400 horas, o outro 440. O trabalho é efetuado de maneira individual, o outro por maneira coletiva. A quantidade de encontros formativos com docente orientador, onde a gente podia conversar tanto com ela como com os preceptores e os demais residentes, a proximidade com os gestores. Não é mais aquilo apenas assinatura de papel, só formalidade. A gente consegue ter um contato a mais, consegue ter uma conversação com ele mais proveitosa e mais estreita. A relação professor-aluno melhorou bastante. Por quê? Difere porque a gente só viu o professor durante a sua aula, o dia da regência.
Na outra a gente já tinha um todo detalhamento de como seguir a aula, a maneira que os alunos vão receber aquela informação, como começar. E isso faz com que a gente fosse para a sala de aula mais preparado, sem nenhum medo, assim, será que os alunos vão entender? Será que eles vão compreender a minha explicação? E isso fizeram com que a nossa participação no projeto, no programa, fosse bem mais enriquecedor do que o próprio estágio. Atuação remunerada dos residentes. Enquanto uma disciplina obrigatória, o estágio é uma carga, é um programa que se aproxima bem similar ao estágio, mas que ainda dava a oportunidade de bolsa, para que a gente possa se esforçar mais um pouco. A frequência de visita nas escolas. A gente toda semana tinha que estar na escola. Por quê? Uma semana a gente planejava a aula, a outra a gente fazia a regência, fazia a imersão, buscava planos para que a gente pudesse fazer um projeto de intervenção legal, para que a gente pudesse fazer uma contribuição na escola. A relação entre a IES e as escolas também é um estreitamento maior. Além dos preceptores que poderiam ir na IES, o coordenador também pudesse, a docente orientadora também poderia ir às escolas, fazer um engajamento, fazer apresentações e aí por diante. A reuniões frequentes com o preceptor, justamente nos momentos de planejamento, onde o preceptor fazia todo um mapeamento das aulas. Você deve seguir isso, você deve seguir isso. Certo que ele dava autonomia para a gente fazer também a nossa aula acontecer, mas ele traçava um direcionamento para que a nossa metodologia fosse melhor realizada. E o feedback dos planejamentos dos residentes por parte dos preceptores. Isso era um feedback de tudo, uma reunião no geral, onde a gente, tanto os preceptores, docentes orientadores e residentes, conseguia compartilhar as nossas maiores vivências durante aquele período, durante um mês ou durante uma semana. Algum momento que a gente pudesse traçar como relevante, onde uma teoria possa explicar aquela prática que a gente fez, uma prática que a teoria pode ser associada, e momentos bem enriquecedores que fizeram com que a formação fosse bem mais concreta, bem mais sólida. E por último, a gente discute, trazendo nas conclusões, a compreensão dos aspectos teóricos, porque justamente aqueles momentos de compartilhamentos com os demais, sempre tinha sugestões teóricas, sugestões práticas. Você fez uma aula bem interessante dessa maneira, um seu colega fez dessa maneira, também deu certo. Era um compartilhamento de práticas, e essas práticas sempre tinham uma explicação teórica. E quando não tinha, sempre havia capacidade de investigação. Esses momentos de compartilhamento, poderíamos fazer também uma análise de nós mesmos. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu posso me empenhar mais? Essa minha prática tem algum referencial teórico que fale sobre ela? Como eu posso potencializar o que eu estou fazendo? E isso foi bem proveitoso na formação. E por último, a gente traz um local de pesquisa, que a gente traz a escola não apenas como um local de trabalho, de obrigatoriedade, de fechar a carga horária das disciplinas para poder receber o diploma. Não, a gente traz a escola como um local de fazer pesquisa, de se refazer, de buscar novas teorias, de buscar novas práticas, de fazer a educação acontecer. Então, pessoal, é isso. Nós que somos da área da educação, trazemos a escola com esse locus de pesquisa. Nossa apresentação é essa. Obrigado pela atenção. As referências utilizadas foram essas e obrigado por assistirem.